Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Descobri a voz de Tatiana Salem Levi com o livro Vista Chinesa, lido em dezembro do ano passado. Fiquei completamente seduzida pela simplicidade da sua escrita, mesmo tratando de temas crus, violentos e duros. Este livro entrou rapidamente no top 10 de livros de 2024. Tal como Tatiana Salem Levi refere no livro Melhor Não Contar, que é objeto do podcast de hoje, quando me apaixono por uma escritora, quero ler, além de seus versos, seus romances e seus contos, também sua correspondência, seus diários, seus escritos autobiográficos, tudo o que houver disponível sobre a sua vida. Quero entender como elas construíram com a escrita, que mulheres elas se tornaram ao se reescreverem. Eu também me apaixonei pela sua escrita e corri a ler outros livros da autora, com alguns rasgos da escritora distinguida com o Prémio Nobel Annie Ernaux. Mas voltemos ao livro Melhor Não Contar. É um testemunho da própria Tatiana Salem Levi sobre vários temas, porém o tópico que é transversal a todo o livro é o ter sido alvo de abuso pelo padrasto. Ao longo do livro são levantadas dúvidas sobre se algumas expressões de afeto podiam ser consideradas abuso, sendo que umas eram bastante claras, se a mãe sabia destas sucessivas tentativas de aproximação, bem como se Tatiana devia contar à mãe o que sentia que não estava certo nesta relação um pouco promíscua com o padrasto. Será que contou? Esta é a premissa principal do livro. A autora também aborda a necessidade da escrita como libertação do sofrimento e até lembra os famosos diários onde diz: não escrevíamos para ser lidas, pelo contrário, escrevíamos para não ser lidas e devíamos continuar assim, vivendo em sussurros, trancando com cadeado o que nos acontecia. Este livro é também um testemunho de saudade da mãe e da relação que mantinham. Depois da sua morte, algumas questões se colocam. Quanto eu me pareço com ela? Quanto eu sou ela? Quanto ela sou eu? Quanto resta de uma pessoa morta em nós? Quanto de nós uma pessoa morta nos leva? O que se passa de mãe para filha, nem a mãe pode escolher? Ou pode? Aos 20 anos, quando perdi minha mãe, eu me tornei mulher uma segunda vez. Me desfiz de grande parte do que era dela. Roupas, caixas, sapatos, objetos, móveis e passei a carregá-la no ventre. Também aborda a dor do luto, referindo até a mania que as pessoas têm de quantificar a dor, de comparar as dores, de pronunciar sentenças definitivas em momentos de desespero. É uma história em que a dor está presente de múltiplas formas e se reflete sobre como lidar com o luto. De que fazer o luto não é apenas aprender a viver sem os mortos, mas também e talvez, sobretudo, a viver com eles. Aprendi a viver com a minha mãe de várias formas, em silêncio, nos sonhos, na escrita, relendo suas cartas e seus livros, falando dela para os meus filhos, dando gargalhadas expansivas, transformando em meus amigos muitos dos seus antigos afetos. Algo que achei interessante e que a autora também nos traz é a escrita feita por mulheres, ou livros escritos por mulheres, dizendo: quanto mais eu leio histórias de mulheres, mais sentido vejo em escrevermos de forma pessoal. Aquilo que vivemos na intimidade, achando que só acontece com a gente e por culpa nossa, acontece desde há muitos milénios com, se não todas, quase todas nós. Primeiro nos dizem para escrever em segredo sobre nós mesmas. Depois, quando decidimos mostrar para os outros o que escrevemos, nossos diários, nossas cartas, nossas narrativas em primeira pessoa,
não são consideradas literatura ou são literatura menor. Só que nada fala mais de quem somos, de quem nos tornamos coletivamente, do que as histórias da nossa vida. Potente, não? Mergulhei na literatura brasileira com mais afinco, em janeiro, à boleia do Clube de Leitura da Livraria Bucols, e só posso dizer que fiquei deslumbrada com o ritmo, a linguagem e a singularidade de cada autor. Vão à procura nas livrarias, peçam sugestões, há muita coisa boa por aí. Este livro, Melhor Não Contar, é um testemunho vivo e orgânico e muito próximo de nós, das nossas vidas e de como os desafios e sofrimentos nos fazem crescer. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Melhor Não Contar, de Tatiana Salem Levy, editado pela Elsinore, uma chancela da Penguin Random House, grupo editorial. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.